Olá, alunos do nono ano de Silva Jardim. Aqui é o professor Igor de História e vamos começar mais uma aula. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos até a parte que nos interessa. Falamos sobre o momento em que a Alemanha começa a perder a batalha, começa a se enfraquecer, a invasão soviética, Mussolini perdendo na Itália. E vamos falar no dia D na França e mais uma derrota da Alemanha, na verdade essa aqui, a derrota definitiva. Desculpe, vamos lá. Em 4 de junho de 1944, os aliados abriram a terceira frente de guerra contra os nazistas. Tropas desembarcaram na Normandia, França. As tropas aliadas usavam o dia D como código para se referir à data da ocupação, para evitar que os alemães identificassem a data por meio das transmissões de rádio. Ou seja, havia preocupação que os alemães soubessem o dia exato da invasão dos aliados, dos norte-americanos, essa invasão em massa contra a Alemanha. Então eles fizeram esse título de dia D, um dia incerto, mas que para eles estava bem certo. Em agosto de 44, Paris foi libertada do domínio nazista. As tropas anglo-americanas, inglesas e norte-americanas, marcharam então em direção a Berlim. Temos aqui uma foto do desembarque dos soldados nas praias da Normandia, na França, durante o dia D. Vamos falar agora rapidamente da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil recebeu financiamento dos Estados Unidos para a construção da usina de Volta Redonda e comprometeu-se a apoiar os aliados, fornecendo borracha e minério de ferro. A Alemanha, por sua vez, reagiu a essa colaboração em 1942, enviando submarinos para atacar navios brasileiros. Em 31 de agosto de 42, o presidente Vargas decidiu declarar guerra às potências do Eixo. Em 44, partiram as primeiras tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Em torno de 25 mil soldados brasileiros participaram de batalhas na Itália. Então, diferente da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial teve uma participação direta do Exército Brasileiro, e aqui no caso, através da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Aqui nós temos a foto da companhia do 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria da FEB na Segunda Guerra Mundial, ou seja, um regimento que participou diretamente na guerra na Europa. Bem, agora vamos falar de coisas que marcaram o fim da guerra. E a primeira delas são as bombas atômicas no Japão. No Oriente, o Japão seguia resistindo ao avanço norte-americano. Para apressar a rendição dos japoneses e demonstrar para o mundo seu potencial bélico, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas no Japão, uma em Nagasaki, outra em Hiroshima. As 2 únicas vezes em que bombas atômicas foram efetivamente utilizadas em guerra, ou seja, nunca, nem antes e nem depois, nem em tempos recentes, bombas atômicas foram utilizadas sobre uma nação, sobre um povo. Isso aconteceu somente nesse período, nesse tempo, nessa época, no final da Segunda Guerra Mundial. E a bomba atômica, meus amigos, é uma arma avassaladora, destruidora, terrível. Temos aqui a foto da bomba atômica sendo detonada e a bomba antes do seu lançamento. Um detalhe sobre a bomba atômica. Essas bombas, elas têm o poder de milhares e milhares de toneladas de dinamite. A detonação da bomba desintegra, evapora toda a carne, toda a pessoa que estiver num raio de 1, 2 quilômetros, sem falar que ela deixa também uma onda de radioatividade que vai matando aos poucos aqueles que sobreviverem aos escombros, ao deslocamento
desculpe, ao deslocamento do ar, à destruição física. Aqueles que sobrevivem ainda têm que conviver com os danos da radioatividade, uma força invisível, terrível. Desculpe. Terrível, que gera pústulas, lacerações, feridas abertas, provoca câncer e vai matando aos poucos. Olha essa fotografia forte, triste e terrível. Isso aqui é uma vítima da bomba atômica em Hiroshima. Olha como fica a pele. Essa pessoa não estava na área da explosão. Ela não estava na área de detonação da bomba. Ela estava numa distância considerável. Mas a radioatividade provocou isso. A radioatividade faz com que as células elas fiquem com o seu código de DNA quebrado, de tal forma que as células vão se reproduzir defeituosamente, gerando essas feridas terríveis, provocando câncer e fazendo a pessoa morrer aos poucos. Não há nada, praticamente nada, que possa curar uma pessoa que tem essa síndrome aguda de radiação. Aqui nós temos o saldo de mortos da Segunda Guerra Mundial. Tá? Antes de falar do saldo de mortos, evidentemente que após a detonação das 2 bombas atômicas, o Japão se rendeu. Foi uma força terrível, avassaladora, mas foi um recado dos Estados Unidos. Um recado para o mundo, de que eles, como uma grande nação, uma grande potência que emergia, que se fortalecia no cenário internacional, tinha um poder que outros não possuíam, o poder da bomba atômica. Então temos o saldo. Agora vamos ver o saldo. A União Soviética perdeu 18 milhões. A Polônia, quase 6 milhões. A França, cadê a França? Não aparece a França aqui? Depois eu... A Alemanha, 4 milhões. Japão, 2 milhões. Grã-Bretanha, 422 mil. Itália, 400 mil. Estados Unidos, 300 mil. E outras nações também, outros milhares. Meu comentário. Isso aqui não são apenas números. Isso aqui não é apenas um número que aparece num livro de história que você vai ler, entra no ouvido e sai no outro. Isso aqui são pessoas. Pessoas que gostavam de comer macarrão, pessoas que tinham 2 filhos, pessoas que gostavam de comer sorvete, que gostavam de passear, que tinham um hobby, uns que jogavam futebol, outros que comiam na casa da mãe no fim de semana, pessoas que tiveram suas vidas ceifadas devido à ganância do homem e esse conflito sem precedentes. Cada pessoa que morreu aqui é uma vida insubstituível. É essa a lição que eu quero deixar. Sempre que você olhar o número de mortos, não pense assim, é uma estatística. Não. Olha essa pessoa aqui com as feridas da radiação. Imagina quanta dor ela sentiu. A história, meus amigos, não é apenas uma informação que você tira da internet ou de um livro. É a realidade da vida que temos que viver, que experienciar. Temos que nos deixar afetar por isso para lutar para que coisas horríveis não aconteçam em nossos dias. Não podemos ficar indiferentes a essa triste realidade. Vou falar agora do Holocausto. Aqui. Julgamento dos nazistas. No dia 20 de novembro de 1945, teve início o julgamento dos dirigentes nazistas no Tribunal de Nuremberg, na Alemanha. 22 foram condenados, alguns foram executados e outros aprisionados. O pior dos crimes comprovados foi o extermínio de milhões de judeus e outras minorias. Essa é uma imagem muito forte. Tão forte que eu não posso passar rapidamente esse slide. O que você está vendo aí, meu querido aluno? Uma vala, um buraco aberto para jogar os corpos de milhares de judeus, de minorias étnicas, que morriam nos campos de concentração a cada dia. Eram jogados em câmaras de gás, onde um gás chamado Zircon B os matavam rapidamente, e depois outros judeus, porque esses homens aqui não são soldados nazistas, também são judeus, mas que eram obrigados a pegar os corpos que ficavam nas câmaras de gás
e jogar esses corpos nas valas abertas que foram cavadas pelos próprios judeus antes de morrer. E uma vez colocados aqui, eles eram cremados. Sim. E depois que eles eram todos queimados, fechava-se essa vala para se cavar outra vala. Mulheres, crianças, milhões morreram dessa forma terrível, um grande crime contra a humanidade. Uma situação muito triste. Temos a foto aqui de um campo de concentração típico na Alemanha. Enquanto a guerra seguia, os judeus eram perseguidos, mantidos presos em campos de concentração, massacrados, obrigados a trabalhos forçados, a uma vida de escravos, exterminados coletivamente em câmaras de gás e usados como cobaias em diversas e cruéis pesquisas científicas. Estes são trabalhadores escravos no campo de concentração de Buchenwald, perto de Jena. Muitos morreram de desnutrição quando as tropas americanas da Divisão 80 entraram no acampamento. Olha para essa imagem aqui. Bem, esses homens não eram naturalmente assim. Possivelmente alguns aqui eram gordos, outros eram de classe média alta, mas eram judeus e foram perseguidos por conta da sua crença, da sua etnia, da sua herança. E foram considerados animais. Os judeus foram tratados como uma coisa. Os alemães pegavam os judeus, tatuavam um número no braço deles quando colocavam no campo de concentração. E assim eles não eram mais considerados um ser humano. Tinham a cabeça raspada, comiam apenas por dia um prato ralo de sopa e um pedaço de pão. Nada além disso. E eram condenados a trabalhar intensamente todos os dias. Muitos morriam de inanição, de fome, de sede, de doença, de fraqueza e de execução para aqueles que conseguiam sobreviver num estado tão crítico. Presta bem atenção nisso. Isso foi um crime, foi uma atrocidade, algo que tem que chocar. É preciso que você olhe para essa imagem, que você leia esse texto e se sinta chocado, se sinta afetado por essa triste realidade que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os campos de concentração já existiam na Alemanha há alguns anos, porém em 1942 os nazistas decidiram exterminar todos os judeus. Eles perceberam que a guerra estava mudando, que eles poderiam perder, então pensaram, vamos matar todo mundo. Olha só. Prisioneiros de toda a Europa foram levados para esses campos. Além de judeus, também havia ciganos, eslavos, religiosos que se recusavam a prestar serviço aos militares. Isso foi o que eu falei de pequenas etnias, tá? Prisioneiros famintos, quase mortos de fome, colocados em campo de concentração em Embensee, na Áustria, são esses aqui. Tá? Suicídio de Hitler. Vamos falar do fim da guerra, quando Hitler estava trancado num bunker em Berlim e cometeu suicídio. A maioria dos relatos históricos afirmam que Hitler teria se suicidado para não ser capturado pelos aliados. Porém, existem outras hipóteses, como a de que ele teria sido morto quando o prédio onde estava escondido foi bombardeado, ou mesmo que teria fugido para um país na América do Sul. Ninguém viu o corpo dele. Assim termina a nossa aula, tá? Agradeço a todos pela atenção, bons estudos e nos vemos aí na próxima aula. Muito obrigado e tchau, tchau.